almas queridas, bom estarmos aqui. Como anunciamos, como divulgamos, estão conosco hoje os irmãos André e Renato Zanoli, que vêm realizando em nossa macro-região, porque envolve cidades mais distantes, um trabalho notável, diferenciado pela qualidade, pelo conteúdo, pela performance, pela proposta. Não é a primeira vez que os irmãos comparecem em nossa casa e também não a última, certamente. Nossa casa se alegra em tê-los aqui. A eles dois que conheci ainda meninos em Pacaembu, estava eu dando meus primeiros passos, e já o André e o Renato já estavam ali na intimidade da Casa Espírita em Pacaembu, ainda sob a batuta da nossa Bel, da nossa Isabel, que há de estar conosco aqui hoje, certamente. Ela não faltaria ao compromisso. E o tema que os irmãos trazem para nós não poderia ser mais oportuno: a paz no mundo. Portanto, sejam todos bem-vindos, alegremo-nos. E em que pese a distância, vou convidar a Helena para que venha à frente fazer a prece inicial para nós. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, sintam-se em casa, abraçados, amados. Depois da palestra, nossa confraternização de todos os meses, em homenagem a todos, especialmente aos aniversariantes do mês, que são a Gisele, dia 13, Nerci, 14, Natane, 16, 7 foi a Maria Paula, né? Dia 26 o Gustavo. Mais alguém? Parabéns a todos. Oremos com a companheira Helena e em seguida a palestra dos nossos irmãos, amigos e benfeitores. Elevemos então nosso pensamento ao alto, buscando nosso Pai, buscando Jesus, buscando a espiritualidade amiga. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, amor e justiça, dai a cada um de nós força, esperança e fé. E a Ti, Jesus, nós pedimos para que nos auxilie a ouvir, a aprender e a apreender as lições que os nossos irmãos passarão a nós. Espiritualidade amiga, como é bom sentir as vossas presenças entre nós. E em vossas mãos nós queremos depositar a nossa vida, a nossa família, nossos amigos, e que as lições aqui a ser recebida possamos tentar praticar no dia de amanhã. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Sê conosco agora e sempre. Que assim seja.
juntos. Boa noite a todos. É uma grande alegria podermos retornar a esta casa. Alegria maior ao nos ser recordado que tivemos a oportunidade de estar aqui quando da sua inauguração, junto com irmãos queridos, que alguns até já retornaram ao plano espiritual. Tivemos a grande felicidade de participar do início das atividades dessa casa. De tal forma que é uma honra poder aqui estar nesta noite. Quero agradecer as palavras carinhosas, que sabemos não sermos merecedores, dizer-lhe do nosso profundo respeito, nossa profunda admiração. Afinal, tantos anos nos conhecemos e ao longo de toda essa trajetória nós podemos testemunhar um pouco do vosso trabalho, doutor Isaías, claro. Embora ele nunca tivesse me permitido chamá-lo de doutor, hoje, em sinal de reverência, doutor Isaías, quero que esta seja uma noite festiva para todos nós, que os nossos corações possam sair daqui em paz, alegres, em comunhão com o alto. Quando pensamos em paz, talvez o primeiro conceito que nos venha à mente seja o da ausência de conflitos armados entre as nações. Sem dúvida alguma, é um conceito válido. No entanto, ao aprofundarmos no assunto, nós iremos perceber que paz vai muito além disso. Se voltarmos os nossos olhares à história da humanidade, desde as épocas primevas, nós observaremos com uma grande facilidade que o ser humano sempre esteve envolto em discussões, em contendas, em desentendimentos, em guerras, e não é diferente até hoje. No entanto, o primeiro fato a ser constatado é que houve sim uma grande evolução. Uma vez que, até não muito tempo atrás, práticas como o duelo eram perfeitamente aceitáveis no seio das nossas sociedades e hoje não é mais. E talvez outra dificuldade que tenhamos nesse início seja a de nos ver lá atrás, porque quando nos referimos a épocas primevas, dá a impressão que estamos nos referindo a outros e não a nós mesmos. Há uma lenda árabe, uma lenda da tradição sufi, que diz que um rei muito bravo, muito enérgico, certo dia reúne os sábios do seu reino para lhes fazer uma pergunta a respeito de um assunto que o incomodava muito. E ele então pergunta aos sábios: qual o caminho para o céu e qual o caminho para o inferno? Mas os sábios não souberam lhe responder. Mas, sabendo se tratar de um rei muito enérgico, lhes disseram: nós não sabemos a resposta para esta pergunta, mas em um outro reino daqui distante há um outro sábio, e ele então poderá lhe responder. O rei reúne a sua comitiva e vai até a casa deste outro sábio, que morava em uma montanha. E lá chegando, sem anunciar-se, abre a porta e vai logo dizendo: eu venho de longe, não tenho tempo a perder. Diga-me agora, qual o caminho para o céu e qual o caminho para o inferno? O sábio então lhe diz: mas quem é você? Ele redargue: eu sou o rei.
E o sábio então me diz: mas não do meu reino. E quem é você que entra na minha casa sem pedir licença e vem me exigir algo? Saia daqui agora. O rei, encolerizado, retira a espada e coloca no peito do sábio e lhe diz: diga-me agora. O sábio então lhe diz: este é o do inferno. O rei, percebendo tratar-se de um ensinamento, embainha a espada, senta-se e humildemente lhe pede: por favor, ensina-me. Ele então diz: este é o do céu. Quando nos referimos a céu e inferno, obviamente que nós não estamos nos referindo a posições geográficas pré-estabelecidas. Muito pelo contrário, estamos nos referindo a estados de consciência. E os nossos estados de consciência, os nossos estados da alma, é o reflexo das nossas escolhas, de tal forma que céu e inferno estão dentro de nós. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior. Cure o passado, viva o presente, sonhe o futuro. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, mas viver sábia e seriamente o presente. Viva o presente antes que ele se torne passado e você se arrependa dos momentos não vividos. Precisamos de paz interior para criar paz no mundo. Grandes geradores da paz interior. Na paz e tranquilidade do seu ser, encontras as respostas para todas as suas dúvidas e inquietações. Permita que o comportamento dos outros destrua a sua paz. Quem faz o bem conquista paz interior. A paz interior tem sua fonte genuína no cumprimento do dever. Antes de planejar demasiadamente o amanhã, viva intensamente o hoje. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Quando observamos um mapa como este, então percebemos algo do dito anteriormente,
em razão do ser humano ainda carregar no seu interior aspectos da violência, pela quantidade de centrais nucleares espalhadas pelo mundo, ou pela quantidade de armas atômicas, pela quantidade de conflitos bélicos, pela fome existente no mundo. Existe algo ainda a ser trabalhado nos nossos corações. Quando observamos um mapa recente, 2015, a respeito da perseguição religiosa no mundo, eu observo que áreas com perseguição moderada, áreas com perseguição severa, com perseguição extrema, com perseguição absoluta, não saberia quantificar em termos de violência o que isso representa. No entanto, nós temos consciência que inúmeras das guerras que fazem parte da história da humanidade tiveram como fomento a questão religiosa. E não precisamos nem ir muito longe para pensarmos em violência relacionada à religião. Basta recordarmos da Santa Inquisição, das cruzadas, dos dias atuais do Estado Islâmico. O ser humano ainda mata muito em nome de Deus. Queremos impor o nosso Deus como sendo o melhor que o dos nossos irmãos. Uma grande quantidade de ações militares num curto período de tempo. Observamos também uma grande quantidade de conflitos em função de questões ambientais. Inúmeros conflitos. O homem, com a sua ganância, sempre buscando mais recursos, petróleo, madeira, pedras preciosas, minérios, verdadeiras guerras por conta de recursos ambientais. De tal forma que chega o momento de nós nos perguntarmos: qual a causa de tanta violência? Qual a causa? Para alguns estudiosos, a violência está relacionada à miséria, miserabilidade. No entanto, faz-se importante neste momento abrirmos um parênteses para recordarmos o conceito de causa. Causa é aquilo que produz sempre o mesmo efeito. Então perguntemos melhor: se a causa da violência é a miséria, todas as pessoas que passam pela miséria deveriam ser violentas, e não são. Por outro lado, pessoas altamente abastadas jamais poderiam apresentar um ato sequer de violência, e muitas vezes são extremamente violentas. Para outros estudiosos, a violência está relacionada à falta de educação formal, essa educação obtida nas escolas. Se assim o fosse, pessoas analfabetas, todas elas deveriam ser violentas, e não são. Por outro lado, pessoas altamente instruídas, os mestres, os doutores, jamais poderiam apresentar um ato sequer de violência, e muitas vezes são extremamente violentos. Mas, para outros estudiosos, a violência está relacionada à falta de políticas públicas bem estruturadas. Se assim fosse, pessoas que moram nas favelas, todas elas seriam violentas, e não são. Por outro lado, aquelas que vivem em sociedades plenas, em políticas públicas bem estruturadas, jamais apresentariam um ato sequer de violência. E muitas vezes não é o que nós vemos. De tal forma que isso tudo não são causas, são fatores propiciadores que, aliados à nossa índole, aquilo que nós trazemos ainda no nosso coração, aquilo que nós não conseguimos corrigir até hoje, manifesta-se nos aspectos da violência. Eu posso ver isso em relação à criança, desde a violência física contra os pequenos, até mesmo quando eu não ofereço um lar estruturado, uma educação adequada, a alimentação que se faz necessária ou a vestimenta adequada. Uma forma de violência. Posso pensar na violência contra a mulher, que infelizmente no nosso país ainda atinge índices alarmantes.
Milhares de mulheres perdem as suas vidas todos os anos no Brasil por conta da violência. Desde a violência física até a violência emocional ou aquela discriminatória, onde mulheres recebem muito menos para executar o mesmo trabalho que um homem. Uma violência também. Posso pensar na questão do idoso, que após dedicar toda a sua vida à construção de uma sociedade, tem os últimos dias da sua existência, muitas vezes frente a grandes necessidades. Por esta mesma sociedade não lhe oferecer o mínimo de condições necessárias para a sua dignidade. Uma forma de violência. Violência nas ruas, tão comum, nos nossos dias, sobretudo nas grandes cidades, roubos, assaltos, agressões. Violência no lar, desde violência física, a violência emocional, violência no trânsito. Basta alguém cruzar a nossa frente para ficarmos irritados, gesticularmos, xingarmos, quando não assistimos a verdadeiras tragédias no trânsito, por questões banais. E o nosso intuito neste momento é tentarmos nos enxergar em meio a isso tudo. Porque quando digo a paz no mundo, a primeira impressão que pode gerar é que eu não tenho nada a ver com isso. Paz no mundo é uma questão para os governantes. Será? Posso pensar na questão do meio ambiente. Nós observamos a quantidade de conflitos. Especialistas em ecologia hoje asseveram que amanhã, neste tão sonhado mundo de regeneração, com certeza nós teremos espíritos mais dóceis habitando a Terra. No entanto, possivelmente tenhamos uma grande dificuldade para a manutenção da existência física. Tamanha a degradação que estamos imprimindo no nosso planeta neste momento. Posso pensar na violência verbal. Quantas e quantas vezes nós ferimos aquelas pessoas que nós mais amamos pelas nossas palavras inadvertidas. Palavras que deveriam ser utilizadas como medicamentos transformam-se em verdadeiros punhais. Violência psicológica e assim vai. O nosso esforço, então, como disse, é enxergarmos que nós precisamos dar a nossa contribuição para a paz do mundo. Porque, de alguma forma ou de outra, todas essas situações fazem parte da nossa vida. E nós temos, sim, algo de bom a oferecer. Este é um quadro que me causou uma grande surpresa quando eu analisei, porque todas as vezes que nós falamos em guerra, gera um alarde, gera uma comoção. Mas observemos alguns números. 184,5 mil pessoas morreram na guerra no Iraque, de 2003 a 2013. 559,8 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no mesmo período. Ou seja, 3 vezes mais pessoas morreram assassinadas no Brasil do que na guerra. Será que realmente eu não tenho nada a ver com isso? Será que é uma questão apenas dos governantes? De tal forma que é o momento de nos perguntarmos, então, o que é a paz? O que é a paz? A resposta mais precisa que encontrei para esta pergunta fora essa, exarada por Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 136, quando ele nos diz que paz é a quitação da consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Quitação da consciência para com a vida. O que quer dizer isso? Fazermos aquilo que está ao nosso alcance.
Como disse meu amigo Isaías há poucos dias, quando nós nos encontramos, o pouco com Deus é muito. Fazermos aquilo que está ao nosso alcance. E ainda bem que ele disse isso. O pior seria se ele tivesse dito: é a resolução dos problemas do mundo. Daí nós teríamos uma grande dificuldade. Mas ele não disse. Quitação da consciência para com a vida. Jesus, em inúmeras oportunidades, irá nos ensinar a respeito da paz. Nessas duas passagens aqui selecionadas, nós vamos observar: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Isso nos leva a inferir que paz não é algo que o mundo irá me oferecer. Ou nesta outra passagem: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele fora categórico: no mundo tereis aflições. E quanto a isso, nós não temos dúvidas. Todos nós, de uma forma ou de outra, apresentamos algumas aflições. Mas ele arremata de forma formidável: tem de bom ânimo, não desanimes, não desesperes, prossigas. Eu venci o mundo, dizia ele, e é possível que vós também o vençais. Certo dia, fora realizado um concurso de pintura, onde os artistas deveriam retratar em telas a ideia da paz. Inúmeros inscreveram-se, sendo que fora selecionado 3 trabalhos para a grande final. O primeiro trabalho retratava um campo florido, flores multicoloridas, um céu muito azul, sol, muito sol, um quadro belíssimo. O segundo quadro, um lago com águas límpidas, cristalinas, flores à sua margem, pássaros, borboletas, também um dia com céu azul e muito sol, muita claridade. O terceiro quadro retratava um dia de tempestade, céu muito escuro, muitos raios, vento, muito vento, as ondas a açoitarem as pedras à beira da praia. Sem dúvida alguma, um quadro que imporia medo em muitos de nós se ali estivéssemos. E por incrível que pareça, este quadro fora o campeão, fora o selecionado para retratar a ideia da paz. Os 2 primeiros candidatos, não entendendo muito bem a proposta dos juízes, foram até eles conversar. Ao que os juízes então lhes disseram: observa a rocha, na rocha há uma fenda, e nesta fenda há um ninho, e neste ninho a ave encontra-se com seus filhotes de maneira imperturbável ante a tormenta. De tal forma que paz não é a ausência de conflitos, paz não é a ausência de dificuldades, paz é a maneira com que eu me comporto diante dos conflitos, é a maneira com que eu me comporto diante das dificuldades. E o apóstolo Pedro então nos dizia: busque a paz e siga. Siga no sentido de construí-la, porque todos os dias ao acordarmos, nós estamos sendo convidados a construir a paz no mundo. Mas construí-la como? Sobretudo com as nossas atitudes éticas. Busque a paz e siga. E onde então encontrar a paz, se não no encontro comigo mesmo? A pergunta 919, uma pergunta recorrente no nosso meio:
que alguns amigos até dizem que a inspiração para Kardec fazer essa pergunta possivelmente tenha sido de um espírito brasileiro. Você sabia disso? Não? Alguns amigos dizem isso, que a inspiração para Kardec fazer essa pergunta possivelmente tenha sido de um espírito brasileiro. Vejam só como Kardec formula a pergunta: qual o meio prático? Prático. Não dê muito trabalho, não custoso. Qual o meio prático mais eficaz? Não dê muito trabalho e dê um bom resultado. É ou não é a cara do brasileiro isso? É a nossa cara. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E olhem o que os espíritos responderam. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. De tal forma que não existe um meio nem mais prático e nem mais eficaz para se vencer na vida e resistir à atração do mal. Conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, com aquele espírito inquiridor que o animava, ele não se contenta com essa resposta. E na 919A, ele volta a questionar, dizendo: compreendemos a extensão dessa máxima, ou seja, ela é bonita, ela é profunda, mas a dificuldade está em nos conhecer. Como fazê-lo? Agora não tem meio termo. Como que eu faço? E ninguém menos do que Santo Agostinho veio para nos oferecer a resposta. E Agostinho então irá nos dizer: fazei o que eu fazia quando entre vós me vi. Todas as noites, ao recolher-me ao meu leito, passava o meu dia em revista e me perguntava: se aprovesse a Deus chamar-me de volta ao mundo dos espíritos hoje, eu teria algo de que me envergonhar? Mas ele nos recomendou que fizéssemos isso todos os dias, ou todas as noites. E a maioria de nós o fazemos. No dia 31 de dezembro, às 11h45 da noite, nós paramos e dizemos: vou fazer uma análise, como foi o meu ano. E diante da primeira pergunta eu já me vejo em dificuldades. O que fiz mesmo no dia 10 de janeiro? Poxa, não me lembro. E no dia 20 de fevereiro? Também não. E no dia 18 de março? Menos ainda. Mas se parássemos todos os dias e nos perguntássemos o porquê me comportei de determinada maneira, ou o porquê deixei de fazer isso, conseguiria responder sempre o porquê. O porquê é o móvel. Porque é muito fácil ser educado nas ruas. Bom dia, olá, como vai? Conte sempre comigo, estarei sempre aqui, disponha, desculpe-me, perdoe-me, doe algo mais. Em casa, como eu estou me comportando em casa? Muitas vezes já estou naquela fase do cala, senta, deita, levanta, veja se não me enche, daí por diante. Eu sou o de casa ou eu sou o da rua? Eu sou o de casa. E essa convivência com os mais íntimos é que irá então me apontar os caminhos. Eu não sei dos caminhos, os caminhos que eu estou escolhendo. Se os caminhos da doçura, da mansuetude, ou os caminhos da rispidez, da agressividade, mas sempre os caminhos. E lá no finalzinho da resposta, ele então irá nos dizer: mas colocai questões claras, e não temais de as multiplicar.
Porque o orgulhoso muitas vezes se vê apenas como alguém cheio de amor próprio, o avarento apenas como alguém previdente. Colocar questões claras e não ter mais de as multiplicar. Kardec então irá perguntar: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos nos responderam: na consciência. Tudo está dentro de nós, inclusive essa paz que tanto almejamos. Tudo está dentro de nós. De tal forma que quando Jesus nos fala a respeito do sal da terra, ele nos diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que ele queria nos ensinar? Porque nós sabemos que o sal, por si só, não constitui-se sequer um alimento. Muito pelo contrário, ser ingerido em grandes quantidades pode inclusive nos levar a óbito. Depositado em grandes quantidades no solo, o torna estéril. Em contato prolongado com a nossa pele, provoca ulcerações. Mas, por outro lado, quando na concentração adequada, se torna imprescindível para a manutenção da homeostasia corporal. É justamente pela diferença de concentração do íon no nosso organismo que ocorrem as movimentações dos líquidos intracelulares e entre os tecidos. Participa de forma efetiva na condução do estímulo elétrico por todo o nosso organismo, nos tornando participantes da realidade que nos cerca. Quando acrescentado no nosso alimento, o torna muito mais alegre, muito mais palatável. No entanto, sermos o sal da terra passa por dois pré-requisitos. Precisamos estar em conjunto. Sal sozinho não serve para nada. E precisamos estar na concentração adequada, nem mais e nem menos. Só com essa interação dessa maneira, nós poderemos então produzir bons frutos. De tal forma que a paz no mundo passa pela ideia de sermos o sal da terra, fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Pequenas atitudes que estão disponíveis todos os dias das nossas vidas e, quando bem aproveitadas, podem modificar o curso de existências, inclusive das nossas próprias. Para a educação. O que ele recebe em troca para fazer isso todos os dias? Ele não ganha nada. Ele não será mais rico, não aparecerá na TV, ainda desconhecido e nem sequer um pouco mais famoso.
testemunha felicidades. Atinge uma compreensão mais profunda. Sente o amor. Recebe o que o dinheiro não compra. Um mundo mais belo. E em sua vida, o que você mais deseja? Quero te dizer, tem um segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor, a felicidade ao lado. Não é tolo, pode ver. A paz na terra, o pé na terra. A paz na terra, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, maltratando o dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer Conta-se que certo dia uma senhora caminhava tranquilamente pelas ruas de Oswaldo Cruz e eis que ela avista a lâmpada. Sim, a lâmpada, aquela do gênio. E rapidamente ela aproxima-se e começa a esfregá-la. Esfrega, esfrega, esfrega. E eis que ele surge, o gênio. E ele então lhe diz: por ter me libertado desta lâmpada,
a senhora tem direito a um pedido. Ela diz: opa, pode parar. A história diz que quem liberta o gênio da lâmpada tem direito a 3 pedidos. O gênio então diz: pois é, minha senhora, isso no tempo das vacas gordas. Agora, apenas um. Pense bem naquilo que irá pedir. Não terá uma segunda oportunidade. Ela começa a pensar e pensar, e o gênio já meio irritado: vamos, eu não tenho o dia todo. Depois de muito pensar, então ela resolve apresentar ao gênio um mapa do Oriente Médio. E lhe diz: eu quero que o senhor instale a paz nessa região. O gênio deu uma risadinha meio sarcástica e disse: minha senhora, eu disse que a senhora tinha direito a um pedido, não a solicitação de um milagre. Esse povo briga há mais de 5.000 anos. Impossível, peça outra coisa. Seu gênio, impossível. Ela meio frustrada, afinal de contas não era aquele gênio. Só lhe deu um pedido, ainda não fora capaz de satisfazer, mas tudo bem, está valendo ainda. Ela volta a pensar e pensa e pensa. E para não perder a oportunidade, é claro, ela dá aquela cutucadinha básica. Bom, já que o senhor não foi capaz de atender aquele meu pedidinho, que era simples, resolvi então fazer algo ainda bem mais ameno. Quero apenas um homem ideal, bonito, inteligente, charmoso, educado, com uma bela conta bancária, que não goste nem de cervejinha e nem de futebol. O gênio deu uma risadinha e disse assim: posso ver o mapinha de novo? Porque construir a nossa felicidade em cima dos outros é construí-la em bases muito frágeis. Nós, no estágio evolutivo que nos encontramos, ora decepcionamos, ora somos decepcionados, e faz parte ainda do momento em que vivemos. O importante então é não nos apegarmos demais a essas contrariedades, sabermos relevar isso. Porque Tácito, já na Roma Antiga, dizia: a consciência é um juiz íntegro, porém algumas vezes fraco para aplicar em si as determinações que aplica a outrem. Ou seja, é um juiz íntegro, mas muitas vezes fraco. A gente tem uma facilidade tão grande para enxergar os defeitos dos nossos companheiros e uma miopia quase que incurável em relação aos nossos defeitos. Enquanto nós não corrigirmos isso, dificilmente nós teremos harmonia no nosso meio. Jesus também inúmeras vezes nos advertiu a este respeito. Aquela passagem que ele diz: olha, você consegue ver um cisquinho no olho do seu irmão, mas você não está vendo uma trave no seu. Precisamos então estar atentos a isso. Caso contrário, a gente fica sempre naquele duelo íntimo com o semelhante e não consegue jamais viver a paz. Paulo dizia: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É natural que em alguns momentos nós tenhamos raiva. É uma reação natural que faz parte ainda da defesa dos seres humanos. Mas o importante é o quê? Não cultivarmos a raiva, a mágoa, o ódio, o rancor. A ciência hoje é pródiga em exemplos a nos demonstrar que cultivar mágoa é trazer doença para as nossas vidas, trazer sofrimento, muitas vezes desnecessário. Inúmeros cânceres hoje são correlacionados ao cultivo da mágoa. É importante pensarmos nisso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, sob a luz do dia. Nesta passagem, Jesus irá nos falar a respeito do valor de um dia.
valor das horas. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esperança, a fé, a confiança, não é para falar apenas em aspectos materiais de alimento. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Em algumas traduções, a cada dia basta as suas atividades. Só que ele nos disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele não nos disse: não vos ocupeis. A nossa grande dificuldade é que, a partir do momento que nós vivemos a preocupação, falta-nos tempo para o dia atual, de tal forma que amanhã eu terei que resolver as questões não resolvidas de hoje e mais as de amanhã. E eu passo a viver sobre os aspectos da ansiedade, me trazendo grandes dificuldades, grandes transtornos e doenças. Neste livro, que deixei aqui como indicação de leitura, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que não é espírita, mas ele nos diz que nós passamos menos de 10% das nossas vidas no presente. Ora nós estamos no passado, remoendo sobre os aspectos do remorso, ou nós estamos nos projetando ao futuro. E por termos ainda um padrão mental excessivamente negativo, sempre que assim o fazemos, ou na maioria das vezes, nós pensamos em coisas ruins que podem acontecer conosco. A instabilidade econômica do país, a perda do emprego, um acidente, uma doença. De tal forma que ele também irá nos dizer que boa parte dos nossos sofrimentos não resiste ao poder do agora. Como assim? Se dissesse aos senhores: eu estou sofrendo agora, eu diria: não. Eu estou sofrendo agora? Não. Eu estou sofrendo agora? Não. Mas se começar a pensar no amanhã, começo a sofrer. Boa parte do sofrimento não resiste ao poder do agora. E nós nos acostumamos tanto a viver nesse aspecto de correria, de ansiedade, que tornou-se inclusive uma forma de cumprimento. Às vezes a gente chega num lugar e a pessoa diz: e aí, como é que vai a correria? Como assim, como é que vai a correria? Calma. Tem um ditado mineiro que diz que o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Ele não vive. Nós estamos aqui, mas muitas vezes nós já estamos pensando: a hora que eu chegar na minha casa, eu vou jantar, vou assistir novela, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu não consigo aproveitar bem este momento. No entanto, quando chegar na minha casa e for executar aquilo que estou pensando agora, aquilo já não me fará tanto sentido. Eu já estarei pensando no que farei amanhã. De tal forma que a nossa vida vai passando e nós não aproveitamos os melhores detalhes que ela pode nos oferecer. Há não muito tempo atrás, assistindo a uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, ele nos disse uma frase que me chamou muito a atenção. Ele disse: nós acreditamos na imortalidade, mas não vivemos com a consciência da mesma. Viver com a consciência da imortalidade é viver no agora. E o Chico nos dizia a respeito de uma tal de água da paz. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo com água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não a ponha fora nem a engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixa a água banhando a língua. Esta é a água da paz, nos dizeres de Chico Xavier. É óbvio que é uma alegoria. Ninguém precisa sair correndo atrás de um copo d'água quando alguém lhe disser algo que lhe desagrade. No entanto, é para nos dizer o quê? Não responda de pronto. Espera um pouquinho, aguarde alguns segundos. Aquela raiva que você está sentindo irá passar ou irá diminuir. Você não responderá de maneira tão agressiva, o que pode inclusive gerar uma inimizade. Então deixemos a água da paz banhar as nossas línguas. Se tivéssemos observado isso ao longo da nossa existência,
Quantas e quantas dificuldades nós já poderíamos ter evitado. Sabe as palavras do nosso estimado Chico Xavier? No Sermão do Monte, também Jesus irá nos falar a respeito da ideia da paz, sobretudo nessas duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas traduções está os pacíficos, né, como sinônimo. Quem são os mansos? Quem são os pacíficos? Nós poderíamos dizer que são os amigos da paz, aqueles que aprenderam a não responder ao mal. E qual a recompensa para eles? Herdarão a terra. Chegará um momento em que a terra será morada de espíritos pacíficos. Nesta outra bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Os pacificadores, então, nós poderíamos dizer que são os promotores da paz, aquelas pessoas que já deram um passo a mais na escada evolutiva e que trabalham para a instalação da paz no seu meio. Os promotores, recompensa para eles é uma recompensa já muito maior, serão chamados de filhos de Deus. Na questão 932, Kardec pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A gente vê isso tanto nos dias atuais, não é mesmo? Por que parece que nesse mundão que a gente vive, aquele meio espertalhão, aquele que sempre dá um jeitinho, aquele meio desonesto, parece que até ele se dá melhor na vida do que aquele que é trabalhador, que é correto, batalhador? Será que é isso mesmo? Olhem o que os espíritos responderam: por fraqueza destes. Destes quem? Os bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. A gente tem aquela ideia que ser bom é aquela coisinha encolhida, que fala amém para tudo, que nunca fala não, né? Lá em Minas eles dizem, sabe aquela pessoa que sempre fala amém para tudo? Eles dizem, mas é um pamonha mesmo, né? Aqui em São Paulo a pessoa fala, mas é um banana. Será que é isso mesmo, ser bom? Quando estes quiserem, os bons, preponderarão. E neste momento nós recordamos dessa ilustre figura, lembrada até hoje como um grande pacificador. Gandhi, quando estudava em Londres, tinha um professor que não gostava dele, o Dr. Peters. E certo dia ele senta-se para almoçar junto com o professor. E o professor então lhe diz: Senhor Gandhi, o senhor não sabe que as aves e os porcos não se alimentam nos mesmos lugares? Gandhi então lhe responde: pois não, doutor, já estou batendo asas para outra mesa. O professor, irritado com aquela resposta, procura prejudicá-lo nas provas, o que não obtém êxito, uma vez que era ótimo aluno. Passa a fazer-lhe então questões orais e lhe diz: Senhor Gandhi, estando o senhor a caminhar por uma rua, ao deparar-se com dois recipientes, um deles contendo muito dinheiro e o outro muita sabedoria, com qual dos dois o senhor ficaria? Gandhi então lhe responde: sem dúvida, doutor, com aquele que tivesse muito dinheiro. O professor, assustado com aquela resposta, lhe diz: pois saiba o senhor que se fosse eu, ficaria com a sabedoria. Gandhi então lhe responde: pois é, doutor, cada um precisa ficar com aquilo que não tem. O professor, ainda mais irritado, escreve na sua prova: idiota. Ele, ao chegar na sua carteira, retorna à mesa do professor e lhe diz: doutor, o senhor apenas assinou a minha prova, esqueceu de colocar minha nota. Vejamos nós uma criatura lembrada até hoje como um exemplo de pacificador. Em momento algum se dobrou ao mal. Muitas vezes, para sermos bons, temos que adotar posições firmes, mostrar-nos realmente a necessidade de ser daquela maneira. É agora Paulo em espírito, aquela outra citação da época que ele
fora praticamente contemporâneo de Jesus, ele irá nos dizer agora, participando da codificação, capítulo 15, fora da caridade, não a salvação. Para fazer o bem são necessárias a ação e a vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, para não fazer o mal, basta ficar quietinho. Mas já fora nos advertido também que todas as vezes que tivermos a oportunidade de fazer o bem e não o fizermos, isso por si só constitui-se um mal. Emmanuel tem uma frase também bastante singular a este respeito, quando ele nos diz: todas as vezes que uma situação, problema chegar ao seu conhecimento, você está sendo convidado a participar da resolução do mesmo. Na oração de São Francisco, que no início não chamava-se oração de São Francisco, ela chamava-se oração pela paz. Fora encontrada em 1918, no final da Primeira Grande Guerra Mundial, com este nome, oração pela paz. Ninguém pode dizer ou não que tenha sido escrita por Francisco, apenas que fora encontrada em 1918 com este título. No entanto, por retratar de forma tão precisa a estrutura vivencial de Francisco, passou a ser conhecida como Oração de São Francisco. E ele então irá nos ensinar a como sermos pacíficos e pacificadores nesta oração, quando ele nos diz: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Ele não nos diz: Senhor, que o mundo me dê paz. Senhor, que vós me dê paz. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Como dizia o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em penúria e sei viver em abundância. A gratidão a tudo, a gratidão a todos, a gratidão por mais essa reencarnação, pela oportunidade de corrigirmos os nossos erros, de nos melhorarmos. Nossa gratidão à nossa mãe, com tanto amor, com tanto carinho, nos deu a chance de chegar até aqui. Quanto amor envolvido, quanto desvelo, quanta dedicação, quantas noites mal dormidas, quantas preocupações. A nossa gratidão ao nosso Pai, que com o seu trabalho, com o seu exemplo, nos guiou pela nossa existência. A nossa gratidão ao corpo perfeito. Como é bom ter um corpo perfeito, Senhor. Poder ver, ouvir, falar, locomover-se, poder estar aqui. A nossa gratidão aos nossos amigos,
O que seria de nós não fosse os nossos amigos? Amigos deste e do outro lado da vida. Amigos que sempre estenderam as mãos nos nossos momentos de dificuldade, ou emprestaram seus ombros para que pudéssemos chorar quando acreditávamos não ter mais forças. Como é bom ter um amigo. Nossa gratidão pelo nosso trabalho que nos garante uma existência digna, a nossa família, a nossa gratidão à doutrina dos Espíritos, por ser essa luz na nossa existência. Gratidão a Kardec, gratidão aos amigos, trabalhadores desta casa, a todos os trabalhadores do bem que trabalham de forma incansável. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em penúria e sei viver em abundância, de tal forma que a paz do mundo começa em mim. E Humberto de Campos então irá nos conduzir a uma grande viagem. Estamos nos primeiros dias do ano 30, antes das gloriosas manifestações, quando Jesus irá encontrar-se com João Batista no deserto triste da Judéia, não muito distante das areias da Arábia, permanecendo ali internados por alguns dias em íntimo contato com a natureza sob as agruras do deserto. E ao despedir-se de João, indo em direção ao oásis de Jericó, uma bênção de água e verdura, sendo visto ao final daquela tarde nas proximidades do grande templo de Jerusalém, onde um grupo de sacerdotes ociosos conversavam de maneira despreocupada, e um deles tem a sua atenção tomada pela figura majestática do Messias, e se lhe aproximando lhe diz: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus então lhe responde: passo pela cidade, buscando implantar o reino dos céus. O sacerdote meio irônico diz: reino dos céus? O que pensas tu venhas a ser isso? Jesus então lhe diz: o reino dos céus é uma obra divina no coração dos homens. Obra divina nas tuas mãos. Acaso contas com o auxílio de algum príncipe ilustre? Quem são seus auxiliares? Jesus então lhe diz: os meus auxiliares virão de todos os lugares. O juiz sarcástico redargue: realmente, os tolos e os ignorantes encontram-se em todos os lugares. Acaso conheces alguma estátua construída com fragmentos de lama? Jesus, agora adotando um ar mais firme, mas ainda doce, lhe diz: sacerdote, não existe mármore mais formoso que o sentimento, e não há cinzel mais vigoroso do que a vontade. O sacerdote, desconcertado com essa resposta, ainda tenta emendar: acaso conheces Roma? Conheces Atenas? Fazendo uma referência à sabedoria, à justiça, ao que Jesus apenas lhe diz: eu conheço a vontade de meu Pai que estás no céu. O reino dos céus é uma obra divina no coração dos homens. E Alta de Souza nos oferece então uma mensagem fraterna, nos dizendo: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas num espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado,
a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Todos que aqui estamos, sem dúvida alguma, almejamos um mundo bem melhor. Hoje nós temos consciência que para que este mundo bem melhor aconteça, nós precisamos dar a nossa cota de colaboração. Então eu convido a todos para que cantem conosco por um mundo bem melhor. Tantos vão morrer.
noite floresça na intimidade das dores. Muito obrigado a todos e uma boa noite.